Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, um espaço dedicado a reflexões profundas, crescimento pessoal e a busca por uma vida mais equilibrada. Hoje vamos explorar um tema que é tão simples quanto transformador. Coisas que alguém inteligente jamais falaria. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira inteligência não está apenas no que sabemos, mas na forma como agimos e nos expressamos. E nossas palavras são uma extensão direta disso. Neste vídeo, você vai descobrir como a sabedoria estoica pode nos guiar a evitar certas frases que não apenas diminuem nossa inteligência, mas também prejudicam nossos relacionamentos, nossa paz interior e a forma como encaramos o mundo. Vamos juntos? Frases que demonstram arrogância. A arrogância é um dos maiores inimigos da sabedoria. Quando agimos ou falamos com superioridade, não apenas afastamos as pessoas, mas também perdemos oportunidades de aprendizado. Eu nunca erro. Alguém sábio jamais diria isso, porque sabe que errar faz parte do aprendizado. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, refletia diariamente sobre seus próprios erros, sempre buscando ser melhor. Admitir falhas não nos enfraquece, pelo contrário, nos torna humanos e acessíveis. Se fosse eu, faria melhor. Essa frase ignora uma verdade essencial. Você não viveu as circunstâncias daquela pessoa. Epicteto nos ensina a evitar julgamentos precipitados, pois não sabemos o que os outros estão enfrentando. A arrogância é uma barreira para a verdadeira inteligência. Substitua essas frases por humildade e empatia, e você verá como sua comunicação se tornará mais eficaz e respeitosa. Frases que refletem na falta de controle emocional. Inteligência emocional é um dos pilares da sabedoria estoica. Como reagimos ao mundo diz muito mais sobre nós do que sobre as situações em si. Eu não aguento mais isso. Essa é uma frase que reflete descontrole e fragilidade. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Por que isso sempre acontece comigo? O papel do estoico é aceitar a realidade com serenidade. A pergunta certa é: o que posso aprender com isso? Como transformar essa situação? Eu desisto. Desistir é abrir mão do nosso potencial. Obstáculos são inevitáveis, mas, como diz o ensinamento estoico, o obstáculo é o caminho. Cada desafio é uma oportunidade para desenvolver resiliência. O estoico inteligente não se deixa dominar pelas emoções, mas aprende a moldá-las, canalizando-as para ações virtuosas. Frases que destroem relacionamentos e confiança. Palavras têm poder e, como nos ensinam os estoicos, precisamos usá-las com sabedoria. Frases que ferem ou desmotivam os outros revelam falta de inteligência emocional e prejudicam nossos relacionamentos. Você nunca faz nada certo. Criticar sem oferecer uma solução é improdutivo. Sêneca dizia que devemos corrigir os outros como um médico trata seus pacientes com compaixão, e não como um inimigo em combate. Você não vai conseguir. Em vez de desencorajar, inspire. Alguém sábio oferece apoio, não pessimismo. Um verdadeiro líder sabe que o sucesso dos outros também reflete sua própria inteligência. Isso não é problema meu. A filosofia estoica valoriza a interdependência. Marco Aurélio dizia: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Cuidar dos outros também é cuidar de si mesmo. Você deveria ser mais como eu. Cada pessoa tem seu próprio caminho e suas próprias experiências. A verdadeira sabedoria está em respeitar as diferenças e oferecer orientação sem imposição. Evite essas frases e veja como seus relacionamentos se fortalecerão, baseados em respeito mútuo e confiança. Frases que revelam falta de gratidão e consciência. A gratidão é uma virtude central para os estoicos. Quando falamos sem consciência, podemos demonstrar ingratidão e prejudicar a nós mesmos. 12. Eu mereço mais do que isso. Em vez de reclamar, celebre o que você já tem. Sêneca dizia: a felicidade está em desejarmos aquilo que já temos. Ninguém faz nada por mim. Essa frase ignora as contribuições invisíveis dos outros. A gratidão
mesmo pelas menores coisas, é uma prática estoica diária. Isso não é suficiente para mim. O desejo constante por mais é uma fonte de inquietação. Contentar-se com o necessário é o caminho para a verdadeira paz. A gratidão transforma nossa perspectiva. Ao evitar essas frases, você se alinha com os ensinamentos estoicos e encontra satisfação no presente. Cada palavra que sai de sua boca é um reflexo direto de sua alma, um espelho da sua capacidade de pensar, agir e viver com propósito. Agora, imagine viver sob o manto de uma filosofia antiga que desafia não apenas o caos externo, mas também as tempestades internas. Bem-vindo ao estoicismo, a arte de viver com sabedoria, serenidade e virtude. A ignorância da reatividade sombras dançam em um quarto escuro, enquanto uma voz ressoa, calma e firme. Isso não é justo. Por que isso sempre acontece comigo? São palavras que escapam de bocas despreparadas para a vida. O estoico, no entanto, reconhece que a justiça do universo não se curva aos desejos individuais. Alguém inteligente, verdadeiramente sábio, jamais verbalizaria a ideia de que a vida conspira contra ele. Ele entende que a única justiça que importa é aquela que nasce de suas próprias ações e escolhas. A tela mostra cenas de pessoas em situações difíceis, mas resilientes. Um atleta perdendo uma competição, um empreendedor enfrentando o fracasso, um estudante lidando com um revés acadêmico. Eles não perguntam, por que eu? Mas sim, o que posso aprender com isso? A ilusão do controle à imagem muda para um homem tentando segurar a água com as mãos. A água escapa inevitavelmente. Eu deveria conseguir controlar tudo. Uma frase que alguém inteligente jamais pronunciaria. O estoico entende que há duas esferas na vida: o que podemos controlar e o que não podemos. Nossas opiniões, escolhas, ações, essas estão em nossas mãos. O resto é vento, é água, é ilusão. A câmera foca em Marco Aurélio escrevendo, em seu diário: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Palavras que ecoam pela eternidade, lembrando-nos de que lutar contra o incontrolável é a receita certa para a ansiedade. A armadilha do orgulho, uma figura solitária, está no topo de uma montanha, mas ao redor dela, o vazio. Eu não preciso de ninguém, sou melhor sozinho. Mas será? Um estoico sábio jamais diria isso, porque entende que a vida é uma teia de interdependências. Até o mais forte dos reis depende de seus súditos. Até o mais sábio dos filósofos precisa de um discípulo para ensinar. Epicteto nos lembra: não somos isolados como animais selvagens, mas feitos para viver em sociedade, colaborar, cuidar uns dos outros. Cenas mostram amigos se apoiando, famílias unidas e até desconhecidos ajudando uns aos outros. A inteligência não está em ser uma ilha, mas em saber construir pontes. O lamento do passado, relógios quebrados, areia escorrendo por uma ampulheta. Se eu pudesse voltar no tempo. Alguém inteligente nunca se prende ao passado. O estoico entende que o que foi, já passou, e o que será, ainda não é. A única realidade é o agora. O passado é uma sombra, uma memória. Só existe para nos ensinar. Sêneca sussurra entre as linhas de suas cartas: enquanto você adia, a vida passa. A câmera mostra uma pessoa que deixa de olhar para trás e começa a construir no presente. Tijolo por tijolo, escolha por escolha. A busca pelo prazer. A qualquer custo, uma festa extravagante, cheia de excessos. Mas o rosto das pessoas revela: vazio. Eu mereço ser feliz, não importa o preço. Palavras perigosas, porque felicidade não é perseguida, ela é consequência. O estoico não confunde prazer com virtude. A verdadeira felicidade vem da harmonia com seus valores, não de indulgências momentâneas. Marco Aurélio nos lembra: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. A câmera acompanha alguém trocando o excesso pela simplicidade, desligando a TV para ler um livro, trocando uma festa vazia por uma caminhada na natureza, a falácia da comparação: eu nunca serei tão bom quanto eles. Alguém inteligente jamais diria isso, porque sabe que a única comparação justa é com quem você era ontem.
O estoico compreende que cada pessoa tem uma jornada única, um destino próprio. Epicteto aponta: não se preocupe em ser melhor que os outros, preocupe-se em ser melhor que você mesmo. A tela alterna entre uma pessoa derrotada pela comparação e outra que encontra a paz ao focar em si mesma. O silêncio da sabedoria, uma vela acesa em um quarto escuro. O foco está no movimento da chama, e então, talvez o mais inteligente seja falar menos, ouvir mais. Não porque a vida exige silêncio, mas porque o estoico sabe que a sabedoria muitas vezes mora naquilo que não é dito. A voz termina com uma citação poderosa. Aprenda a ser indiferente ao que não importa. Não diga nada que não agregue. Não faça nada que não eleve. Porque no final, as palavras são sementes, e cada semente plantada dará frutos no seu destino. Agora vou te ensinar um pouco mais sobre as palavras. Continue comigo. A vaidade nas palavras. As palavras têm poder, mas o mais sábio é aquele que sabe o que não dizer. A vaidade na comunicação é um escudo frágil, e os homens mais sábios. As palavras têm poder, mas o mais sábio é aquele que sabe o que não dizer. A vaidade na comunicação é um escudo frágil, e os homens mais sábios sabem que quando falam é para iluminar, não para impressionar. Em um mundo onde todos se apressam a expor suas opiniões, o estoico entende que a inteligência não se revela em quão bem alguém consegue articular seus pensamentos, mas na capacidade de manter a tranquilidade diante do excesso de fala. Um sábio não se perde no desejo de ser ouvido, tampouco na necessidade de ter razão. O uso da lógica ao invés da emoção. É a emoção que diz o que queremos ouvir, é a lógica que diz o que devemos ouvir. Se você quer ser ouvido pela razão, deve falar com ela, não com o impulso da emoção. A mente estoica, guiada pela razão, jamais se deixaria levar por gritos ou emoções efêmeras. Alguém verdadeiramente inteligente não falaria de suas frustrações ou alegrias sem refletir, pois sabe que os altos e baixos da vida são passageiros, e com eles, as palavras impensadas, a humildade diante do desconhecido. Ser sábio é entender que, por mais que você saiba, sempre há mais a aprender. A arrogância é o veneno que envenena a mente e impede o crescimento. Em vez de afirmar certezas absolutas, um sábio se coloca em uma posição de humildade. Ele não proclamaria: eu sei tudo, nem eu tenho a resposta. Ele escolheria a palavra que reconhece a limitação humana, pois o estoicismo ensina que, no grande esquema do universo, nossa sabedoria é uma pequena centelha. O silêncio como elo de força. O silêncio é o refúgio do sábio, porque ele entende que muitas palavras só atrapalham a clareza da mente. No silêncio, o pensador encontra o espaço para a reflexão profunda. O estoico sabe que, às vezes, a maior sabedoria está na quietude. Ao contrário de outros que se apressam a falar para preencher o vazio, ele busca a tranquilidade interior. Trecho 5. Não se deixando manipular pela opinião alheia. O que os outros pensam de você não é da sua conta. Sua paz vem de dentro, não do aplauso de uma multidão. Alguém realmente sábio sabe que, embora o mundo constantemente espere que se ajustem suas palavras e ações às expectativas dos outros, ele não sucumbe a essa pressão. A verdadeira liberdade está em viver de acordo com os próprios princípios, não se deixando ser moldado pelas expectativas. A arte de se retirar. Às vezes, a maior sabedoria é saber quando se retirar. As palavras são como as flechas. Uma vez lançadas, não voltam. O sábio consciente do poder da palavra nunca a lançaria sem pensar. Ele é cuidadoso e sua fala é direcionada por uma mente centrada. Ele entende que, muitas vezes, é mais forte o ato de se retirar da conversa do que permanecer e alimentar a discussão. A ação como verdadeira resposta. Menos palavras, mais ações. O lar, menos palavras, mais ações. O homem sábio mostra o que pensa por meio de suas ações, não através de discursos. O estoicismo, com seu foco na ação ética e controlada, destaca que os mais sábios agem em vez de falar sem parar. Eles não proclamam grandes feitos ou intuições. Preferem a prática do que a teoria. A paz no autocontrole.
A verdadeira liberdade é a liberdade do pensamento. Controlar o que você diz e como diz é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria, não é? Fim, o grande ensinamento do estoico é a autossuficiência, a paz que vem do autocontrole. Alguém verdadeiramente sábio jamais se deixaria levar pela ânsia de impressionar ou pela busca de aprovação. Em um mundo onde todos parecem falar mais do que escutar, os sábios se destacam pela arte do silêncio e da reflexão. O verdadeiro poder de uma mente inteligente não está no volume de palavras que ela profere, mas na profundidade daquilo que escolhe deixar de lado, nos momentos em que o silêncio fala mais do que qualquer discurso poderia. O estoico, atento ao que pode controlar e ao que não pode, faz das palavras um meio de construção interior e não uma busca por aplausos exteriores. A verdadeira sabedoria nunca precisa se exibir. Ela se encontra na serenidade da alma e no silêncio da mente que não se deixa levar pelas sombras do ego. A mente humana, mesmo a mais brilhante, tem seus labirintos. E no espírito do estoicismo, podemos compreender que a verdadeira sabedoria não está em palavras vazias ou promessas de controle sobre tudo, mas na aceitação do que é incontrolável e na vigilância sobre o que se fala. Alguém verdadeiramente sábio, imerso na filosofia estoica, nunca deixaria que as palavras se perdessem no vazio da superficialidade. Está gostando do nosso conteúdo? Se sim, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. De onde você nos acompanha? Escreva nos comentários. Preparados para mais ensinamentos poderosos e valiosos do estoicismo? Vamos lá! A ilusão da presença em um mundo onde todos clamam por atenção. Há algo particularmente curioso no silêncio de quem realmente sabe. Um sábio não se deixa deslumbrar pela necessidade de se fazer ouvir. Ele reconhece o peso de uma palavra, a grandeza de um gesto simples, a profundidade de uma pausa. E é nesse espaço silencioso que mora a verdadeira sabedoria. Como diria Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece, que define sua paz interior. A fuga das aparências. Eu sou melhor do que você. Ou, apenas siga minhas instruções e tudo ficará bem. Frases que circulam com uma frequência desnecessária entre aqueles que buscam reconhecimento, mas que raramente encontramos na boca de quem realmente compreende a vida. Quem é verdadeiramente inteligente sabe que se a felicidade fosse alcançada por um simples padrão de comparação, ela teria sido decifrada há séculos. Sêneca, por exemplo, sempre frisou que não é a riqueza que proporciona a felicidade. O peso do ego muitos, ao tentarem se destacar, fazem da arrogância seu maior escudo. E, no entanto, quem realmente possui inteligência sabe que o ego é um fardo pesado demais para carregar. Sócrates, o mestre de Atenas, sabia que sua maior sabedoria vinha da compreensão de sua própria ignorância. Ele disse: "Eu sei que nada sei." Não há orgulho nas palavras de quem entende que cada novo aprendizado é uma abertura para mais dúvidas, e que as respostas mais complexas não se encontram nas certezas, mas na disposição de questionar. O valor da ação silenciosa. Há aqueles que falam demais sobre o que farão, enquanto as pessoas verdadeiramente inteligentes falam pouco e agem com intensidade. Em vez de palavras vazias, preferem mostrar com suas ações o caminho que percorrem. Ações falam mais alto que palavras. Não é um clichê, mas uma verdade que ressoa em cada ato que realmente importa. A filosofia estoica ensina que a verdadeira liberdade está em dominar nossas emoções, nossa mente e nossa capacidade de agir sem depender da aprovação dos outros. A verdadeira grandeza. O desprezo pelo futuro. Imediato outro erro fatal cometido por muitos é viver para o futuro. O sábio, no entanto, não se perde na ilusão do que está por vir, mas vive plenamente no agora. O estoicismo nos ensina que devemos abraçar o presente com a mente tranquila, sabendo que o futuro só existe quando se torna presente. Preocupar-se com o futuro é um erro. A paciência do silêncio, em tempos de caos e agitação, poucos têm a coragem de se calar e ouvir. A sociedade moderna exalta a fala constante, a opinião emitida a cada momento. Porém, quem é verdadeiramente
Sábio sabe que muitas vezes o silêncio é a resposta mais eloquente. A paciência, em especial, é uma das virtudes mais admiradas pelos estoicos. Eles entendem que a pressa é inimiga da reflexão profunda e que o verdadeiro entendimento surge quando se dá espaço à calma interior. Como disse Sêneca, não corra para alcançar os seus objetivos. Haja com calma. O prazer da simplicidade. Por fim, a inteligência genuína é humilde. Em um mundo repleto de excessos e ostentações, aqueles que realmente compreendem a vida sabem que o prazer está nas coisas simples. Uma conversa tranquila, um livro profundo, uma refeição bem preparada, um pôr do sol contemplado em silêncio. Não há nada mais sofisticado do que saber que a simplicidade carrega em si a verdadeira riqueza. E para o sábio, essa riqueza nunca é algo a ser exibido. Quem tem o suficiente não precisa mais, afirmava Epicteto. O simples é suficiente, e o inteligente jamais se perderia em busca de algo mais do que aquilo que já possui. O caminho do sábio. Portanto, as palavras que não são ditas pelo sábio, as ideias que não são expressas, as ações que não são tomadas para impressionar, refletem a verdadeira liberdade de quem entendeu o ensinamento estoico de que a vida é breve, o controle é interno e a paz se encontra na aceitação do que não podemos mudar. A sabedoria, afinal, não está em tudo o que se diz, mas em saber o que jamais se deve dizer. Essas foram algumas das frases que alguém verdadeiramente inteligente jamais falaria. Não porque queremos parecer perfeitos, mas porque entendemos que nossas palavras refletem nossa essência e moldam o mundo ao nosso redor. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira inteligência está na prática diária da virtude. Controlar nossas palavras é um dos primeiros passos para controlar nossa mente e, por fim, nossas ações. Agora, eu convido você a refletir. Quais dessas frases você já disse ou ouviu? Como a filosofia estoica pode ajudá-lo a transformar sua comunicação? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe suas reflexões e inscreva-se no canal para mais vídeos sobre sabedoria estoica e crescimento pessoal. Obrigado por sua companhia e até a próxima.